Uma variante ontológica de logicismo, Edmund Husserl. Há ainda outras formas de logicismo em filosofia da matemática. Mencionemos uma última. Edmund Husserl, de 1859 a 1938, o criador da fonologia, uma vertente filosófica extremamente importante na Europa do século XX, acreditava que a lógica não cabia apenas investigar leis a priori no domínio dos enunciados, mas também leis análogas no domínio mais geral dos objetos considerados apenas como tais, independentemente de outras determinações. Para Husserl, a lógica é a teoria mais geral da ciência. Ora, a ciência é um corpo de asserções verdadeiras sobre objetos. Assim, caberia à lógica investigar, por um lado, como devem ser formadas as expressões para que sejam capazes de expressar a verdade, morfologia lógica, como a verdade é transmitida de expressões para expressões, teoria da dedução, e como teorias relacionam-se entre si, teoria dos sistemas dedutivos. E, por outro, as leis mais gerais a que os objetos obedecem necessariamente, apenas por serem objetos, que é uma ontologia formal. As teorias dos conceitos aplicáveis a objetos quaisquer pertencem, assim, à ontologia formal e, a fortiori, à lógica. Por exemplo, os conceitos de número e conjunto, pois qualquer coisa pode ser contada e qualquer coisa pode ser colecionadas. A aritmética e a teoria dos conjuntos pertencem assim à lógica. Seus princípios básicos, axiomas, expressam o significado dos conceitos envolvidos, sendo, portanto, verdadeiro em virtude apenas de significados. Essas teorias são analíticas, se ainda entendemos que uma verdade é analítica se sua veracidade depende apenas dos significados envolvidos no enunciado. Como vemos, Husserl comunga com os positivistas lógicos uma noção de analiticidade em razão de significado. Na verdade, a noção de analiticidade de Husserl, derivada de Bolzano, é a seguinte: um enunciado é analítico se for verdadeiro e permanecer verdadeiro por qualquer substituição dos nomes que ocorrem nele por outros nomes quaisquer. Ou seja, asserções analíticas são verdadeiras em razão apenas de sua estrutura formal. 1x mais 1x igual a 2x. É um enunciado analítico porque sua veracidade não depende do que x denota. A geometria e outras disciplinas matemáticas, como a mecânica racional, por sua vez, não pertencem à lógica. Seus conceitos têm domínio limitado. No caso da geometria, aplica-se tão somente ao espaço, e no caso da mecânica, a forças. Os enunciados verdadeiros da geometria não permanecem verdadeiros, alterando-se a referência dos nomes que aparecem neles. São, portanto, sintéticos, ainda que a priori. No jargão de Husserl, a geometria é uma ontologia regional, isto é, a teoria dos objetos de uma região limitada de objetos. Nesse caso, a região dos corpos extensos. Apenas como objetos dessa região, apenas como objetos dessa região. Apesar de a priori, para Husserl, as ontologias regionais são, como regionais, sintéticas. Apenas ontologias formais são analíticas. E pronto. Essas são as duas páginas dedicadas para Husserl por Jairo. Bem rápido, né? Sim, não tinha pensado nisso sobre você mesmo. Quer dizer, sobre ele ser
um logicista, né? Pois é, interessante essa Uhum. abordagem. E ele divide muitas teses com Frege. Ele é contemporâneo ao Freire ou... É, né? É, ele debateu com o Frege, tem uma controvérsia, Frege e Husserl. Frege resenhou o primeiro livro que ele publicou, a pedido dele. Tem até aqui que esse livro chamado Filosofia da Aritmética. Deixa eu ver se eu posso abrir aqui. É, vou abrir, mas eu vou mostrar depois. Deixa eu ver. Certo. Ele tem duas, pelo que eu fiquei sabendo, ele tem duas dissertações de doutorado. Uma dissertação de doutorado em matemática e a segunda em filosofia. A segunda dissertação dele, que é em filosofia, é essa aqui, olha. Deixa eu só mostrar. Tá vendo na tela agora? Tá carregando. Ah, apareceu agora. Tá dando para ler? Uhum. Sobre o conceito de número. Uhum. Análise psicológica. É sobre esses dois textos que o primeiro comentador que o Matheus Hidalgo passou pra gente fala sobre os primeiros trabalhos fenomenológicos, na verdade, sobre que esses dois trabalhos foram a consequência do Russell abordar mais a fenomenologia, ou criar essa fenomenologia que ele faz. É sobre o conceito de número e filosofia da aritmética. Pois é. Você quer dar uma lida rápida nesse primeiro parágrafo? Uhum. Tá. Tá dando para visualizar aí? Sim. Desde a antiguidade, de fato, pelo milênio, o homem tem repetidas vezes tentado a análise de conceitos sobre os quais a matemática é baseada. De verdades elementares, para o qual elas, elas constroem em cima, e dos métodos pertencentes aos quais elas sempre estão como modelo de rigorosidade de uma dedução rigorosamente científica. Desculpa. E essa tentativa não tem sido exclusiva dos matemáticos. Ao invés disso, ela tem sido principalmente também buscada, vou colocar assim, pelos metafísicos e lógicos. E fora de toda a totalidade de problemas apresentados aqui, tem tomado agora essa matéria, dependente de um interesse particular que estão movendo e que tem feito eles entrarem no objeto de investigação especial. Se a leitura estiver ruim, me diga, viu? Tranquilo, Alan. Não se preocupe com isso, não. De fato, esses não são problemas aos quais ou somente ou principalmente concerne aos matemáticos. O, um
olhar de relance fugaz na história da filosofia ensina como visões que, ou melhor, com referência ao caráter teórico da matemática, tem influenciado no essencial e frequentemente decisivo assunto da formação de significante. Os filosóficos Weltanschauung, que acho que é, caramba, visão de mundo, algo assim. É um conceito filosófico alemão da época. Visão de mundo, alguma coisa assim. Em mútua oposição, as mais diversas, melhor dizer, escolas filosóficas têm tanto pensado que eles poderiam invocar o testemunho da matemática, os racionalistas, tanto quanto os empiristas. Aqui entra o que o Matheus citou. Os fenomenalistas, como é que fala em português? Fenomenalistas, esse é o nome, Isso. fenomenalistas. Tanto quanto os realistas. Quem são os fenomenalistas? São a parte dos filósofos que seguem Kant, que fala que o que a gente tem somente certeza e acesso são os fenômenos, e não a coisa em si. Por isso que eles são contrapostos aos realistas. Mesmo os céticos, Chan ainda não consigo saber o que é, mesmo os céticos não evitaram esse campo de batalha. Especialmente desde Kant, as questões da filosofia da matemática têm movido sempre mais forçosamente ao plano principal, ou dentro do plano principal. Como para Kant, para o próprio Kant colocar assim, investigações a respeito da natureza da natureza do conhecimento matemático, da natureza da forma do conhecimento matemático, é a fundação de sua teoria do conhecimento. Desculpa essa pausa, eu estava pulando de parágrafo. O que você está achando até agora do texto? Interessante. Principalmente por essa perspectiva histórica que ele dá, assim. Gostei. Acho que eu gosto de texto quando ele fala assim, porque dá para você se situar o mínimo possível na época e o debate que está acontecendo. Só Pois é, jogar né? só o problema não, não ajuda tanto assim, não. Eu fico feliz, porque é o primeiro texto dele, ficaria muito triste se fosse já pedrada no olho e sangue, né? Realmente. Vamos lá. Durante os tempos mais recentes na Alemanha, tem sido, no principal, amplamente neo-kantiana, a qual, no esforço de assegurar novamente as bases do princípio da crítica kantiana da razão e suportar contra eles o empirismo importado da Inglaterra, tem sido ela mesma necessitada a tornar-se,
primariamente atenção a essas questões, a se virar primariamente a essas questões. Está conseguindo acompanhar, doutor, no texto? Agora me perdi. Tá. Vou aqui marcar. Durante a, os tempos mais recentes na Alemanha, tem sido, no principal, amplamente neocantiana, vou colocar assim, a qual, num esforço de assegurar, novamente a base dos princípios da crítica kantiana da razão e a suportar, tô aqui, contra eles o empirismo importado da Inglaterra, tem sido em si mesma necessitada a voltar-se primariamente sua atenção para essas questões. Não sem influenciar na sua conexão, onde as discussões acarretam sobre a Inglaterra, ou levam, ou carregadas para a Inglaterra. Por muitos anos, com grande brilhantismo, entre Ewell, Hamilton e seus estudantes, sobre, de um lado, como representativos das visões kantianas e pensadores da escola empírica, e, de outro lado, deixados por John Stuart Mill. Então, o parágrafo está dizendo é que há um embate entre, como dizer, os pensadores alemães, que são, em sua maioria, neocantianos, onde os representantes são esse daqui, Ewell, Hamilton e seus estudantes, contra os estudantes da escola empírica, que são todos discípulos de John Stuart Mill. E todos eles se voltaram para essas questões acerca da matemática. Certo? Certo. Mas, antes da confinada, confinado, eu vou usar essa palavra, circunscrito, ciclo de questões, a qual essas controvérsias epistemológicas originalmente têm referência, existe ainda lei, não sei o que é não, deixa eu ver aqui, tá? Certo. Existe ainda um número considerável de questões difíceis, a qual, em primeiro, são devidos a somente, são devidos não, são lidados somente por matemáticos profissionais. Mas, posteriormente, são sacados. Deixa eu ver se tem outra tradução. Atrai uma atenção mais geral e apresentam nova matéria para a reflexão filosófica. Os interesses aos quais
trazem matemáticos dentro de tais multiplicidades, de tais contatos múltiplos com a filosofia, tem suas origens no estado de sua ciência, no estado de sua própria ciência. Certo? Esse parágrafo também está tranquilo? Sim, ó. Uhum. Eu tô perguntando porque eu tô lendo muito truncado. Aí, de repente... Não, dá para pegar assim. E como você sempre diz, pegando também os falsos cognatos assim das palavras já para ir acompanhando. Por isso que eu falo, cara. Não fuja. Tente ler texto em língua estrangeira. Só aprende lendo mesmo. Verdade. É bem conhecido que grandes progressos matemáticos têm sido feitos durante o curso dos últimos 100 anos. Uma série de novas e muita variation, longe obtenção. Deixa eu ver se tem uma tradução melhor aqui. Tá, longo alcance. Instrumentos de longo alcance de investigações foram encontrados. E uma quase, caramba, sem limites, profusão de peças, de importantes peças do conhecimento têm sido ganhas, ou foram ganhas, ou foram ganhadas, né? Melhor dizendo. Isso é fácil de entender, não, e é fácil de entender como, mais cedo, né? Essa palavra aqui eu não sei não, aqui, deixa eu ver. É emocionante, cacete, emocionante sim mesmo. Caramba. Criativamente emocionante período quando as grandes ideias de Newton e Leibniz ainda sido, deixa eu ver se work it out. Eu tenho que revisar a frase ao verbo. Eu não sei muito com a frase ao verbo não. Trabalhado. E sempre novos domínios de conhecimento estão e têm sido impregnado de tais ideias, dessas tais ideias. Reflexões concernentes à natureza lógica de todos os quebra-cabeças e conceitos auxiliares, a introdução e subsequente aplicação da qual a matemática tem sido ela mesma forçada, poderia, em contraste à questão pelos resultados, para descobertas e para a utilização daquelas ferramentas admiráveis, postponed. Deixa eu ver aqui o que isso significa. Adiado. Somente depois, quando o principal e mais próximo consequência de seus novos princípios foram desenhados, e quando erros aos quais surgiram em consequência da obscuridade sobre a natureza dos significados auxiliares usados,
e sobre os limites da confiabilidade das operações envolvidas, veio. Deixa eu só ver o que é isso aqui. Passou a ser mais e mais numerosos. Somente então, vou colocar, se despertou a necessidade, a qual constantemente se tornou mais vívida e finalmente inescapável para a clarificação lógica. Caramba. Levantamento e seguridade do que tem sido obtido e uma análise exata dos primitivos e dos conceitos derivados. Insights lógicos dentro da independência de várias disciplinas matemáticas, a quais alguns pontos são somente vagamente conectados, mas que outros pontos, novamente, são intrinsecamente interconectados. E, finalmente, uma rigorosidade dedutiva desenvolvida sobre um todo de matemáticas fora da, como posso dizer, esmalas, menor, sei lá, deixa eu só verificar que palavra é essa. Menor. O menor número possível de princípios autoevidentes. Tá tranquilo de seguir até agora? Tranquilo sim. O que acha desse texto? Eu gostei. Achei bem elucidativo sobre essas questões que ele estava falando e me lembrou também muito me suscitou muito a mente o Freire nos assuntos que você diz que ele aborda em sua filosofia. Se você quiser, pô, esse texto aqui tá lá no Drive. Você pode tentar se aventurar. Ah, verdade, você falou que tinha colocado alguns textos lá, não foi? Adicionado alguns. Sim, esse em especial tá na pasta do diacrônico e tem uma pasta do Husserl lá. Tá o nome completo lá. Se você colocar Husserl, você vai encontrar a pasta dele e tem uma de texto dele lá. Entendi. Diego vai entrar já já. Aqui também na sala? Pelo menos eu mandei o link pra ele, né? Se ele vai entrar ou não. Aí é dividido em duas partes. Aqui é a introdução. Tem 9 páginas na introdução. E o restante tem umas 50. Mas você falou que essa é a tese dele, né? A tese. Compreendi. Seria massa se você se interessasse, porque aí já seria mais um tema para abordar, que é a discussão que ele tem contra Frege. Lendo essas duas obras, tanto essa dissertação de doutorado e a obra posterior dele, que é a Filosofia da Aritmética, a gente lendo a constografia e mais alguns artigos, a gente vai estar habilitado a entender a discussão entre o Frege e o Husserl. É.
Eu acho que dá pra fazer, vale a pena. Assim, daqui até o dia 19, eu acho que até o mês preletivo, acho que não dá porque, sério, eu tô com a corda no pescoço, eu tô com muito medo de me dar mal nesse período. Ah, Olá, tranquilo. pessoal. Olá. E aí, Diego? Faça isso nas férias, pô. Sim. Você não é pra fazer Olha, agora, não. eu não esperava no que Renato ia dizer que ia ter prova na quinta-feira, sério. E ainda que ia passar mais outra atividadezinha. Se bem que É, as tipo, atividades dele é. é que vai ter recesso e os professores estão desesperados. Sério, essa semana foi um passo atrás do outro. Quarto trabalho pra entregar. Eu falei, não, vou ficar remando pra fazer. Quando chega na terça, Evanil disse, olha, vai ter prova, viu? Mesmo dia pra entregar o trabalho vai ter prova. Eita caralho. Aí hoje, Renato, ó, vai ter prova também na quinta, né? Pois é, o que era pra ser mais leve passou a ser mais pesado do que o período comum. Muito, Sim. muito. É porque, tipo, né, só dando pitaco, gente, desculpa aí. É porque o pessoal entende a AD como, estamos em casa, então a gente consegue fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo. E não é bem assim, tem todo o cronograma. Eu acho mais pesado é AD do que fazer o curso presencial. Parece ser menos pesado e conflitante. Mas sei lá. Ah, é. Deixa eu só parar a gravação aqui. Certo.